Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Joyce, também conhecida como Jobice, e você está aqui no Jobice PC, canal do YouTube ou no Clube da Terapia. A gente está com a meta de atingir 1000 inscritos para poder trazer umas coisas legais e diferentes para o canal. Então, se você não é inscrito, lembra de se inscrever. Se você gostou desse conteúdo, divulga o vídeo para seus colegas, para seus grupos, professores, para que a gente possa conversar sobre isso juntos, tá bom? Então, espalha essa ideia, né? Porque a gente é um canal que trabalha questões emocionais referentes à deficiência visual, sempre de uma forma bastante clara, bastante didática, mas também terapêutica. Eu sou formada em psicologia e também sou formada em filosofia, e a gente traz os temas baseados nesses conhecimentos, né? Para a gente poder pensar e melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental, tá bom? Eu também trabalho com terapia online. Se você desejar sugerir temas para o canal, ou de repente até agendar uma sessão comigo, é só utilizar o WhatsApp 35988517808, tá? Vai ser um prazer muito grande conversar contigo. Só evitem ligar, porque às vezes eu atendo por esse número, e aí eu atendo pelo celular às vezes, então me evita ligar, valeu? Vamos lá. Gente, esse tema foi sugestão de um usuário, e eu vou tentar tratar ele com todo o carinho que o tema merece, e com muita seriedade, tá? A gente tem o Setembro Verde, que é o Setembro da Inclusão, e o Setembro Amarelo, que é de valorização da vida e prevenção ao autoextermínio. Quando esses dois se juntam, o que acontece algumas vezes é muito complicado. Então, quando a gente nasce, a gente vai tendo experiências, e essas experiências elas vão nos dando resistência emocional. A gente aprende a lidar com os dissabores da nossa vida, tanto através das coisas que dão errado, porque a gente aprende a lidar com a frustração, quanto através das coisas que dão certo, porque elas nutrem o nosso emocional, o nosso espírito, a nossa mente, enfim. Não se trata apenas de existir, mas se trata de encontrar um sentido para a existência. Então é comprovado que para a gente viver de forma saudável, não basta simplesmente ter saúde, moradia, saneamento e dinheiro. Alguns dos países em que isso está mais assegurado são os campeões no quesito de autoextermínio. Então, não é isso que faz a gente continuar. A gente precisa também de uma dose de frustração e conseguir lidar com essas frustrações. Está comprovado que a criança, por exemplo, que tem tudo na vida, que não lida com frustrações, quando chega na adolescência tem grandes chances de autoextermínio ou de partir para atitudes extremas quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem. Então, assim, lidar com frustrações é parte do nosso amadurecimento. A gente precisa aprender a lidar com os reveses da vida. Entretanto, existem momentos em que os reveses vão além das nossas forças. Existem momentos em que a conta daquilo que eu suportei e daquilo que eu aguentei, essa conta não fecha e a gente não fica bem. O ideal é que a gente possa pausar botão. Sair das situações quando a conta não fecha. É por isso, por exemplo, que muitas pessoas se separam. A conta não fecha mais. Aquilo de bom é menor do que aquilo que é ruim. Não faz mais bem pra gente. E muitas outras mudanças a gente faz por causa disso. Emocionalmente a conta não fecha. A gente muda de emprego, a gente muda de cidade, muda de país, muda o cabelo, muda até o companheiro, a companheira, redescobre uma orientação sexual, enfim. Mas existem situações em que a gente não pode mudar nada. A gente tem que aceitar. E a aceitação é muito amarga. Uma das situações em que a gente vivencia isso de forma muito forte é quando a gente adquire uma deficiência importante. A deficiência visual é uma deficiência importante. E o luto, para quem perde a visão, pode ser um luto bastante demorado. Pode ser um luto do qual a pessoa nunca se recupera. Ela pode passar a vida toda sofrendo porque não enxerga mais. Ou porque perdeu alguma outra função física importante. O que ajuda a gente a não lidar com isso é o sentido para a vida, sentido da vida.
É o que ajuda a gente a encontrar o como. É o pra quê que ajuda a gente a encontrar o nosso como. A gente tem até uma terapia bem complexa sobre isso, que é a do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra alemão que foi jogado no campo de concentração lá da Segunda Guerra Mundial. E aí, o que ele notou? Ele notou que algumas pessoas sobreviviam e outras pessoas definhavam ali. Não que fosse muito difícil definhar, é que era difícil sobreviver mesmo. Então, ele começou a tentar entender por que algumas pessoas sobreviviam. Quando você chegava no campo de concentração, a sua vida era simplesmente destruída. Você perdia o nome, tinha um número tatuado no braço, vivia em condições desumanas, você trabalhava sem parar, você apanhava muito, não tinha comida, não tinha agasalho, não tinha assistência médica, e isso provavelmente depois de você perder toda a sua família, ou ser separado de toda a sua família, ou ter visto sua família morrer. Então, assim, é uma situação muito extrema que aconteceu na nossa humanidade, esperamos que nunca mais aconteça. Né? E essa situação tão extrema que acontecia com a gente foi uma forma, né, que foi a partir daí que o Viktor Frankl começou a entender por que algumas pessoas sobreviviam e outras pessoas não sobreviviam. E aí ele começou a entender que uma das coisas que fazia a gente resistir aos reveses da vida, e a deficiência conta como revés, tô chegando, é encontrar o sentido da nossa existência. Qual é o sentido da sua existência? Ou seja, a hora que aconteceu uma zebra muito grande na sua vida, você precisa de algo que te dê motivo para passar por cima do insuperável. Porque nesse caso aqui, não, a conta não fecha. As coisas estão muito ruins e você não pode fazer nada para melhorar imediatamente. Daí a importância do sentido da vida. Pausa botão. Hoje a ideia que se tem é que a nossa função na vida é encontrar uma profissão e ganhar muito, muito, muito dinheiro para poder comprar as coisas. Mas isso não é suficiente para a gente sobreviver quando a gente tiver um revés muito grande. Se você estiver muito, muito infeliz e tiver um vazio no seu coração, não é o iPhone, não é o carro, não é a casa na praia que vão te preencher. Eu sei que isso parece clichê, mas é verdade. A gente precisa de um sentido na vida e esse sentido de vida normalmente transcende a nós mesmos. Nós somos emocionalmente interconectados. Não estou falando de internet agora. A gente é conectados uns aos outros como se fosse uma teia invisível. Quando a gente recebe alguém na clínica procurando apoio psicológico e essa pessoa está passando por uma fase muito difícil, a gente sabe que vai estar lá cuidando dessa pessoa 1 hora por semana. No resto do tempo, ela vai precisar de cuidado também. Uma das coisas que a gente rastreia é se essa pessoa tem rede de apoio. Se ela tem alguém que a ajuda quando ela não tá bem. Sei lá, gente, um amigo, um filho, um pai, uma mãe, nem que seja um doguinho. Ela precisa de algo vivo fora dela que ajude ela a ficar bem. Então, uma das primeiras coisas que a gente rastreia quando alguém tá pedindo ajuda, a gente quer saber se essa pessoa tem alguém para ajudar ela também. Existem momentos na vida, por exemplo, nascimento de uma criança, perda de um ente querido, que são momentos, perda de uma função física, né, que é a deficiência, que são momentos muito traumáticos para a pessoa, mesmo que seja uma coisa boa, como o nascimento do filho, mas são situações que a gente sai muito do eixo, em que a vida da gente fica bagunçada, em que a gente fica vulnerável, e de cara a gente começa a falar para a pessoa: oi, você tem uma rede de apoio? Para eu fazer parte de uma rede de apoio, eu também preciso apoiar alguém. Eu preciso ajudar alguém a se ajudar, e quando eu preciso, alguém também me ajuda. Isso é uma tábua de salvação. É uma coisa que ajuda a gente a se manter vivo. E é muito bom, mas ainda não é o sentido da vida. O que te faz levantar às 6 da manhã se você precisar? Por quê ou por quem? Ou para quê? Você levantaria com gosto às 3 da manhã? Olha a pergunta, às 6 da manhã, desculpa. Olha a pergunta que eu tô fazendo. Na verdade, uma das funções da nossa existência transcende muito a aquisição de bens e de status. A gente precisa encontrar um sentido para nossa existência. Tem uma música lá a banda mais bonita da cidade, que eu acho tão linda. Eu posso cantar aqui?
Se você comeu bem, se você dormiu bem, se você quer o bem de uma boa pessoa nessas manhãs de frio, onde a geada pinta a grama, pulando, e o azul do céu é de uma beleza que caçoa. Essa parte eu adoro. Quando nada, nada te faria tirar o pijama, o vento que vai lá fora é a voz do seu amor que chama agora. E você vem, e você vem, e você vem. Então, o sentido da vida é basicamente uma pessoa, ou pessoas, ou uma causa, ou um ideal, algo que está fora de você. Mas você consegue colocar tão dentro de você que te ajuda a viver. Quando nada, nada, nada te faria nem mesmo querer tirar o pijama, né? E a gente tem a questão da perda da função, né? É muitas vezes uma dor ignorada. As pessoas minimizam o que é. Você enxergar a vida toda e de repente você parar de enxergar. Não é brincadeira não, gente. A pessoa troca o carro que ela dirigia, ou a moto, por uma bengala. Todo mundo te via pilotando um carro, pilotando uma moto. Agora as pessoas vão te ver com uma bengala na mão. É fácil fazer isso. É simples fazer isso. Quando a pessoa perde uma função física importante, quando a pessoa torna-se uma pessoa com deficiência, muitas vezes ela perde o emprego. Ela perde o companheiro, a companheira. Ela perde o status. Ela perde tudo. E ela se perde dela mesma. E muitas vezes ela não volta. Ela, em muitos casos, nem consegue pedir ajuda. Nesses momentos, o que ergue a gente, muitas vezes, é essa pessoa, esse ideal, esse sonho, esse sentido para a vida que o Viktor Frankl descobriu, que fazia as pessoas suportarem o insuportável, lidar com o intolerável, lutar quando não existe mais nenhuma força. Tem um poema de Rudyard Kipling, ai gente, perdão, meu inglês é horrível, Rudyard Kipling, que se chama Se, né? Se, e se, if, né? E ele tem umas coisas assim que eu acho muito massa. Vou tentar restar uns trechos, ele é bem grande, mas acho que serve para fechar. Se és capaz de perder a tua calma quando todo mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar sem te desesperares, ou, enganado, não mentir ao mentiroso, e, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, sem parecer bom demais, nem pretensioso. Se és capaz de sonhar sem que a isso só te atires, e de sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e ao triunfo conseguires tratar da mesma forma a esses dois impostores, aí vem a parte que eu mais gosto, que é assim: se és capaz de dar em ti, deixa eu lembrar como é que vai, meu Deus do céu, peraí. Se és capaz de dar todo o coração, nervos, músculos, ao que quer que em ti ainda existe, e fazer de novo quando tudo der errado, e contudo houver em ti uma voz que ainda ordena, persiste. E aí passa uns textos grandes, fala assim: se és capaz de dar
minuto por minuto, ao segundo fatal, todo valor e brilho. Tua é a terra com tudo o que existe no mundo, e o que ainda é mais. Tu serás humano, meu filho. Então, a pessoa que consegue adquirir essas habilidades emocionais, né? Ele fala que ele vai ter a terra com tudo que existe. Ela consegue conquistar o que ela quiser. Mas o que é mais importante de que conquistar todos os privilégios do mundo é você ser humano. E é a partir disso, é em busca disso que a gente está andando. Eu sei que às vezes as coisas são demais. Pessoalmente, eu confesso a vocês que eu já tive momentos bem ruins, muito péssimos. Teve momentos que eu pensei, ok, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir passar dessa noite. Essa noite é muito pra mim. Eu não vou conseguir chegar até amanhã, eu não vou conseguir chegar no ano que vem. A vida não tem mais nada pra mim. Já aconteceu isso comigo sim, algumas vezes. E é bem provável que você também tenha passado por isso. E é possível que você também esteja passando por isso. Viver com uma deficiência importante pode ser uma experiência de extremo estresse. Para lidar com isso, a gente precisa de muito equilíbrio emocional, muito equilíbrio psicológico. A gente precisa ter a cabeça no lugar. A inclusão que existe ainda é bastante defeituosa. A gente não tem sequer 100 anos lutando pela inclusão. Muitos ambientes, a proposta ainda é integrativa, modelos da deficiência, tá? Que você consegue perceber. O modelo da deficiência seguido é o modelo médico, não é o modelo biopsicossocial. A proposta é de integração, não é de inclusão. Então, assim, é muito difícil a gente viver com uma deficiência importante. Eu tô sendo franca com vocês. E muitas pessoas, elas ficam para trás. Elas não conseguem. Elas desistem. Elas se matam ou se permitem sucumbir nos vícios. Alcoolismo, drogas. Sempre tem alguém para pagar uma bebida a mais pro ceguinho. Sempre tem uma pessoa para fazer piada, para empurrar a gente pro abismo. E algumas pessoas não conseguem continuar. Elas desistem e partem para o autoextermínio. Eu conheço alguns casos e é provável que você também conheça um ou dois. A gente não fala muito nisso porque é pesado. A gente gosta de falar de Setembro Verde, Setembro Amarelo, mas quando o negócio fica verde e amarelo, perde a graça. Não dá. A gente não quer verde e amarelo no nosso setembro. Só que o verde e amarelo também existem e a gente precisa lidar com isso. O que eu digo para você? Entenda que a deficiência é uma questão sistêmica. Não importa se o seu problema é no olho, na perna, no olho e na perna, isso vai afetar a sua vida toda. É uma realidade com a qual você vai ter que conviver. E você vai precisar cuidar de você. Você vai precisar aprender a se cuidar. A cuidar dos seus remédios, a cuidar do seu corpo, a sentir quando você não está bem e a lutar por você. Às vezes, a gente quer que a sociedade lute pela gente, mas a gente próprio não luta por nós. A gente próprio se exclui da vida. Se as coisas estiverem muito difíceis, peça ajuda, por favor. Você é importante. Eu sei que isso é clichê, eu sei que quando eu falo que você é importante, fica parecendo que eu tô sendo, sei lá, básica. Você sabe por que a dor dói? Você sabe por que a tristeza machuca? Você sabe por que a aprovação nos corrói por dentro? Porque a gente foi criado para ser feliz. A gente foi criado para ter vida em abundância. A gente foi criado para o amor e para amar. E aqui eu tô pensando aqui numa perspectiva mais espiritual da existência mesmo, tá? A gente foi criado para ser feliz.
Não para ser feliz o tempo todo, como se a vida fosse uma festa irresponsável, mas para desfrutar de um sentimento moderado e constante de paz, mesmo que as coisas não estejam tão boas. A paz não é a ausência de conflito, a felicidade não é a ausência de conflito, mas é um estado emocional que a gente consegue enfrentar. Mesmo quando as coisas estão muito erradas, a gente consegue não desequilibrar. Eu acho muito bonita uma música do Padre Zezinho que fala, que o nome dela, acho que é Pra Que Eu Saiba Perdoar. E tem uma hora que ele fala assim: eu tenho medo de esquecer que eu sou feliz. Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva, cultivar hábitos físicos e mentais saudáveis, respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa história, respeitar os nossos limites, né? Respeitar o outro, sim, claro, mas respeitar a gente, não de uma forma individualista, egóica, mas de uma forma amorosa, compassiva, expressar compaixão pela gente mesmo. Isso é muito importante, gente, sério. Eu não sei como falar quanto isso é importante. Construir sua rede de apoio. Se você acha que está sozinho, constrói uma rede de apoio. Tem um monte de gente precisando de você. E você também precisa das pessoas. Entra numa rede, num grupo, numa estrutura. Tem muitos grupos no WhatsApp, tem muito grupo com proposta muito bacana, né? Tem o Pérolas, tem o Sex Saúde, né? Tem lá o nosso Clube da Terapia, tem o Papo Inclusivo. Então, assim, tem muita gente, tem amigos de verdade, grupos de amizade, tem muita coisa no WhatsApp, no Telegram, tem muita coisa massa pra gente, sério. Então, assim, busca entrar em comunidade, busca dar e receber afeto. E se nada disso adiantar, busca ajuda espiritual, ajuda profissional. Mas você é especial. Você é importante. Ninguém é tão miserável que não possa dar nada. E ninguém é tão rico que não precise receber nadinha de ninguém. Vamos entrar nessa economia e vamos lutar pela gente. Tá bom? O Setembro Verde não precisa ser verde e amarelo. Se você não tá bem, pede ajuda, por favor, sério. Eu sei que a vontade de autoextermínio não é uma coisa pouca. Eu sei que é uma coisa que às vezes arrebata a gente. E mesmo quando a gente não efetiva, a gente morre e renasce depois. E eu, como tantas pessoas, conheço companheiros e companheiras que desistiram e optaram por partir dessa vida porque o fardo da deficiência era alto demais. Tem gente aqui pra você. A dor é grande, o preconceito também. A gente sabe que é difícil. Mas a gente pode aprender a construir ponte onde tinha muro. E a gente pode aprender, sobretudo, a descobrir um sentido para a vida. A nossa vida não é nosso corpo. A gente tem uma subjetividade rica e muitas vezes inexploradas. Vamos nos conhecer, tá bom? Vamos encontrar aí a nossa boa pessoa. Vamos fazer amigos, aprender também. Ajuda muito a gente a ter felicidade. Então, a pessoa tá borocochô, tá muito ruim. Daí ela começa a estudar. Tem uns cursos muito massas de audionovela, de audioteatro acontecendo. O Corpo Tátil faz umas coisas bem legais. Tem festivais de música, tem o Canta Que Te Quero Ouvir agora, teve o show de talentos. Então, assim, tem muita coisa massa acontecendo. Tô falando sério. Então, assim, tem coisas, a internet tem um mundo de coisas. Aprender ajuda a gente a melhorar. Quando você também consegue ensinar alguma coisa para alguém, você também consegue melhorar muita coisa, né? Encontrar esse sentido para a vida que tá fora da gente, mas que nos dá uma força diferente.
tá? Então, se você tem deficiência visual, pede ajuda. Tem uma comunidade gigante na internet, tem muita gente massa. Repetindo aqui o Luciano Ferreira, lá da Perfect Vision, um dia ele me fez chorar, falando assim, eu não abaixo a cabeça para deficiência. E é isso. Talvez você tenha a impressão de que todo mundo queira que você abaixe a cabeça. Eu sei que a vida pode ser horrível, às vezes é horrível sim. Não vou ser hipócrita aqui. É muito pesado. Às vezes a gente passa por um monte de coisa, falta do básico, a família não ajuda, os amigos vão embora. Mas olha, a gente pode escrever um novo final para essa história. Procura ajuda, tá bom? Se você acha que alguém precisa ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, passa para essa pessoa. Compartilha. Se você não quiser compartilhar o vídeo, passa a ideia. Vamos aprender a observar uns aos outros. Vamos tentar ter carinho uns com os outros. Se a gente que tem deficiência não tiver ternura, não tiver carinho, não tiver cuidado uns com os outros, como é que a gente vai pedir que as pessoas que não têm deficiência entendam a gente e acolham a gente de verdade? Tá bom? Olhe, um abraço grande, te cuida. Cuida de quem te cuida e cuida de quem tu ama. Porque a vida não é só fazer dieta, pagar boleto e esperar pela próxima sexta. A vida é muito mais que isso. A vida é do tamanho que a gente deixar que ela tenha. Tá bom? Valeu, gente. Esse vídeo ficou meio cortado. Peço desculpas. O áudio ficou um pouquinho atribulado, mas eu acho que valeu a pena. Foi gravado aqui no finalzinho do dia. Um dia que eu, apesar de domingo, trabalhei bastante. Foi um dia bem cheio de coisas acontecendo. Mas eu queria conversar isso com vocês, porque é mais de uma pessoa que me pede para falar sobre isso. Autoextermínio e deficiência. Então, vamos passar essa ideia pra frente. Ninguém quer um setembro verde e amarelo. 032. Pausa botão.